Os cintos de castidade têm, ao longo do tempo, ocupado um lugar peculiar na história, situando-se entre o mito e a realidade. Originários de um contexto cultural medieval, esses dispositivos são frequentemente associados à Idade Média na Europa, sendo considerados por muitos como um método draconiano de controle sobre a sexualidade feminina. No entanto, a realidade por trás dos cintos de castidade é complexa e muitas vezes distorcida pela ficção e pelos romances ao longo dos tempos. A ideia prevalente de que os cintos de castidade eram amplamente usados por cavaleiros cruzados para garantir a fidelidade de suas esposas enquanto estavam fora em batalhas ou cruzadas, em grande parte, mais mito do que realidade. Essa narrativa possui mais raízes em histórias pós-medievais e alimenta o imaginário popular por meio de anedotas e insinuações. De fato, não há forte evidência arqueológica ou documental que sustente a ideia de que esses dispositivos eram amplamente adotados no período medieval. As primeiras menções dos cintos de castidade começam a surgir em documentos a partir do século XV, e muitos dos exemplos preservados em museus hoje são provenientes de séculos posteriores. É importante notar que a maioria dos cintos vistos hoje foram produzidos durante o Renascimento. Principalmente como artefatos apresentados em coleções de curiosidades ou criados como fraudes deliberadas para perpetuar mitos históricos sobre o comportamento social e moral do passado. Além disso, o uso secular de cintos de castidade em outras culturas e períodos posteriores reflete um entendimento errôneo do dispositivo. Na era vitoriana, por exemplo, existia uma obsessão com a repressão da sexualidade, entrando na esteira dos conceitos sobre a preservação da moralidade e pureza, o que muitas vezes levou à fabricação de imagens e objetos que simbolizassem essas ideais moralizantes. O cinto de castidade, portanto, serve mais como um símbolo do controle patriarcal e das ansiedades sociais em torno da sexualidade do que como um elemento histórico preciso. As representações modernas desse cinto geralmente são mais ligadas à ficção e ao erotismo. Usadas em narrativas para enriquecer um momento dramático ou para tecer um enredo de suspense e mistério sobre o passado. Importante também é compreender que essa fusão de ficção e realidade tem ressonância nas formas como as sociedades veem os papéis de gênero e a dinâmica de poder nos relacionamentos pessoais. Assim, enquanto algumas formas de controle e restrição sobre a sexualidade feminina foram, de fato, praticadas em vários períodos históricos, os cintos de castidade representam mais uma visão contemporânea reinterpretada do passado do que uma prática comum autêntica do período medieval. Por fim, eles destacam a fluidez entre mito e realidade na construção da história cultural, lembrando-nos da importância de uma análise crítica e embasada dos artefatos históricos para entender verdadeiramente seu lugar e significado no tecido da história humana.